Uma crise política sem precedentes explodiu na Colômbia. Nos últimos dias, saiu uma reportagem no El País. Ela conta que áudios revelaram um plano detalhado para derrubar o presidente Gustavo Petro, já nos primeiros meses de mandato. O arquiteto da trama seria o ex-chanceler Álvaro Levía, que, segundo as gravações, tentou se aproximar de políticos republicanos dos Estados Unidos para articular um golpe. A ideia era forçar o Gustavo Petro a renunciar e colocar a vice dele no poder em nome da estabilidade. Apontada nos áudios como beneficiária da trama, a vice-presidente Francia Márquez negou qualquer envolvimento. Petro reagiu forte. Ele exigiu explicações públicas e reafirmou o compromisso dele com a ordem constitucional. A crise abriu uma fissura entre aliados históricos e reacendeu o debate sobre a influência permanente dos Estados Unidos na política colombiana. Sexta-feira, 4 de julho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor Wagner Iglesias, que é doutor em Sociologia e também professor da EASH, da USP aqui em São Paulo, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Professor, um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Olá, Gabriela, o prazer é meu poder estar aqui no ICL mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, vamos começar a partir daí, em que contexto político a gente está tendo essa matéria vindo à tona? O jornal El País publicou, no último final de semana, supostos áudios, a respeito de articulações entre um ex-chanceler, ou seja, um ex-ministro das Relações Exteriores do governo Gustavo Petro, que foi demitido em 2024, início de 2024, há um ano e meio mais ou menos. Supostamente ele estaria tentando dialogar com Marco Rubio, secretário de Estado do governo de Donald Trump, no sentido de convencer os Estados Unidos a apoiar uma tentativa de substituição, digamos assim, do presidente Gustavo Petro, que ainda está na vigência do seu mandato, e envolveria essa operação envolveria que a então atual vice-presidente, Francia Márquez, tomasse parte disso, fizesse parte desse tipo de articulação para assumir o poder no lugar do Gustavo Petro. Mas em que contexto político isso está acontecendo e se gerou alguma instabilidade, colocou, vamos dizer assim, mais um tijolinho nessa instabilidade política que a gente está acompanhando no país? Talvez mais do que gerou, eu diria que aumentou a instabilidade política da Colômbia. O governo Petro é um governo bastante controverso, É um governo que não tem maioria, está longe de ter maioria no Congresso. O Congresso na Colômbia, assim como no Brasil, é bicameral. Ele não tem maioria na Câmara, não tem maioria no Senado. Eu não tenho aqui os dados agora, mas ele tem cerca de 15% a 20% no máximo de apoio nas duas casas. E ele vem Petro tentando implementar reformas que ele havia prometido na campanha eleitoral de 2022. Importante dizer que foi uma campanha bastante polarizada. Ele ganhou com um pouquinho mais de 50% dos votos. Então o candidato que perdeu com um pouco menos de 50%, e naquele momento o Petro defendia muito a questão da manutenção dos acordos de paz e de fazer reforma trabalhista, reforma previdenciária e reforma na saúde pública. Então esse contexto todo é um contexto de muita resistência no parlamento, no legislativo colombiano, tanto na Câmara quanto no Senado. E esses áudios eles vêm à tona no momento em que há muita conflagração do governo com a oposição e dentro do próprio governo. Há muitas divergências no governo, entre ministros e outros assessores próximos ao presidente Petro em relação à condução do próprio país. Vários ministros já se demitiram, já se retiraram do governo. Houve um caso de uma transmissão de uma reunião ministerial em fevereiro, se não estou enganado, agora de 2025, aberta, televisionada para o país todo, onde foi uma lavagem de roupa suja, quebrou o pau, e dali já alguns dos principais assessores já se retiraram do governo. E a vice-presidente Francia Márquez tem manifestado algumas divergências em relação a determinadas políticas, a determinadas diretrizes tomadas pelo presidente Gustavo Petro. Mas as divergências que ela tem trazido, pelo menos até onde se sabe, pelo menos até esse momento da revelação dos áudios,
são divergências de natureza pública e de natureza de políticas públicas, não é? Não são nada, até esse momento, nada havia aparecido relativo a conspirações. É claro que a mosquinha do poder pode morder qualquer um de nós, somos todos pessoas humanas, né? Podemos aí, eventualmente, ceder a essa tentação, mas eu não acredito que Francia Márquez, pela sua trajetória como mulher negra, que vem de uma região extremamente pobre da Colômbia, que é o Vale do Cauca, que tem uma militância de décadas nos movimentos ambientalistas, que tem diálogo permanente com os movimentos feministas, com o movimento afro-colombiano, com os setores empobrecidos em geral da população colombiana, com setores que sofreram muito nas últimas décadas com a guerra civil, que até hoje não terminou na Colômbia. Não me parece que Francia Márquez seria essa traidora, me parece que não acredito nisso. O que ela pode estar fazendo é se postular legitimamente para ser candidata à presidência, puxando inclusive a Colômbia um pouco mais à esquerda numa eleição em 2030, por exemplo, ou mesmo em 2026. O nome dela aparece em algumas sondagens, em algumas pesquisas, não está muito bem colocada. Mas ela está atuando politicamente. Não creio que esses áudios que tentam incriminá-la, entre outras pessoas, não creio que tenham relação direta nenhuma com a pessoa dela. É muito importante, professor, porque era justamente a pergunta que eu ia te fazer, né? Quem é a Francia Márquez, para quem não conhece, em que posicionamento ali do espectro político ela está e como é que ela recebeu essa história também? Ela tem se posicionado dizendo que não existe qualquer possibilidade de ela ter participado dessa história, né? Desse conluio, vamos dizer assim, contra o atual presidente, o Gustavo Petro. Sem dúvida. E todos os pronunciamentos dela são pronunciamentos públicos, né? Ela tem dito que mantém as críticas, as divergências que foram se tornando cada vez mais profundas entre ela e o presidente, mas tudo o que ela tem dito de discordância em relação a uma série de medidas que o governo toma, ou da própria forma de articulação política do governo, do diálogo do governo com a sociedade civil, etc., ela tem feito publicamente. É importante dizer que França já tinha... já teve um gesto de generosidade política quando ela entendeu em 2022, na corrida eleitoral, que era importante somar forças com Gustavo Petro, porque ela também era candidata. Em algum momento eles conseguem formar aquela grande frente política, uma espécie de uma frente ampla, o pacto histórico, entre forças progressistas, para tentar conduzir a Colômbia a governos um pouco mais populares, um pouco com uma pauta, uma agenda mais social, diferente dos governos que a Colômbia tem há tantos anos, principalmente os últimos mandatos aí de Iván Duque, um pouco menos do José Manuel Santos, muito mais do Álvaro Uribe, mas enfim, os governos dos últimos 20 anos, que foram governos muito à direita, e governos com uma mão, como dizem, os nossos irmãos latino-americanos que falam espanhol, de mano dura, governos de muita repressão, repressão à guerrilha, repressão a setores populares, repressão a setores envolvidos com o crime organizado, etc. E o que o Petro propunha, e a França abraçou também essa ideia, era um governo de conciliação nacional. E eu posso também aproveitar que a gente está falando do governo Petro. A gente teve agora essa aprovação, a atualização das leis trabalhistas, mas me chamou a atenção que os trabalhadores do campo ficaram de fora, principalmente o setor do café, que é muito importante. Como é que foi essa história toda? O Petro se elege em 2022 com uma série de pautas, uma delas, como eu estava mencionando, o avanço dos acordos de paz, a pacificação política do país, e também sinalizando algumas reformas de natureza popular, de construir na Colômbia algo que a Colômbia nunca teve, que é uma espécie de estado de bem-estar social. Entre essas reformas, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a reforma das políticas sociais, especificamente ou mais fortemente da saúde. É curioso quando a gente fala isso, porque quando a gente pensa aqui no contexto nosso, reforma trabalhista, a gente pensa em retirada de direitos, porque isso é Exatamente. Isso é reforma trabalhista no Brasil. Reforma previdenciária vai recair sobre alguém a conta da Previdência Social. Na Colômbia, ele propõe essas reformas mais de um ponto de vista de aumento de direitos, para os trabalhadores que nunca tiveram condição de contribuir para o sistema previdenciário, não é? Isso é bastante impressionante no contexto que a gente tem atualmente, professor, de tanta precarização do trabalho. A Colômbia, nesse momento, na América Latina, e talvez até num cenário até mais amplo, até mundial, é um dos poucos países que está fazendo reforma nesse sentido, no sentido de aumentar direitos sociais, e não de diminuir, porque a maioria dos países, desde os anos
80, 90, vem cortando direitos, né? Os trabalhadores, a classe trabalhadora, outro termo que está um pouco fora de moda, né? Mas a classe trabalhadora tem perdido direitos, né? Isso não é no Brasil, isso é em muitos lugares do mundo, né? E a Colômbia está indo num sentido contrário, mas isso é muito recente, isso é do governo Petro, isso é 2023, ele se elege em 22, é 23 para cá, são esses dois anos e meio para cá. E deixa eu pegar aqui, eu fiz, Gabi, uma colinha aqui para não me perder. Por favor. Não me perder com os números. Foram 57 votos a favor no Senado e 31 votos contrários à reforma trabalhista. O que ela prevê? Estabilidade no emprego no setor público e no setor privado. No setor privado, na verdade, são os contratos de trabalho por tempo indeterminado e não contratos assim por empreita, por serviço, por tempo, etc. Contratos que permitam um maior envolvimento, digamos assim, de mais longo prazo entre patrões e empregados. Mais estabilidade. Mais estabilidade. Você arruma um emprego numa empresa e você fica mais tempo do que simplesmente cumprir uma tarefa e ir embora na semana seguinte. Proteção aos trabalhadores informais, algum tipo de proteção aos trabalhadores informais, e aqui na minha cola, veja, você trouxe uma outra informação, e aos trabalhadores do campo. Mas que proteção social é essa? É mais ou menos como o nosso BPC no Brasil, Benefício de Prestação Continuada. Aquela pessoa que aos 10, 11, 12 anos de idade estava na roça já estava trabalhando no campo, né, de sol a sol, chega aos 50, aos 60 anos, aos 70 anos e não tem nenhum tipo de benefício em termos pecuniários, em termos de um rendimento mensal, porque nunca foi formal e nunca pôde contribuir para a Previdência. Isso acontece no Brasil. O Brasil aprovou o BPC já faz vários anos e ele tem um papel importantíssimo em muitas regiões do interior do país, né? Papel econômico mesmo. E na Colômbia é mais ou menos isso, né? De você estender direitos previdenciários para trabalhadores informais, seja no campo ou na cidade, que jamais puderam contribuir para a Previdência. E aqui tem uma coisa importante, que foi uma derrota. Um dos artigos do projeto foi derrotado, que tem tudo a ver com a gente também, que é a derrota da proposta de uma jornada 4x3. Essa não passou. Aqui a gente está brigando por um 6x1, né? Olha só. Está difícil, né? E o texto voltará à Câmara e depois vai à sanção presidencial. E na Câmara toda a leitura é de que ele vai ser, digamos assim, confirmado e aí ele vai à sanção do presidente Gustavo Petro. Isso se deu depois que o presidente fez, digamos assim, uma espécie de ameaça, não sei se a palavra é muito forte, talvez estou colocando a palavra de uma maneira errada aqui, mas é a que me ocorre nesse momento, de chamar a população, né, para uma espécie de plebiscito, com 16 ou 17 perguntas, entre as quais várias relativas à reforma trabalhista, e ver o que a população achava. Isso é um preceito constitucional da Colômbia chamado consulta popular. É possível se fazer isso. E aí o Senado, diante disso, acabou cedendo, o Senado que é comandado, né, pela direita e pela extrema-direita, onde o Petro, assim como na Câmara, tem minoria. Apesar de não ter existido esse plebiscito, eu também queria te perguntar como é que isso recai na sociedade colombiana, né? Como é que eles recebem? Porque justamente eu te perguntei sobre os trabalhadores do campo, porque eu vi críticas nesse sentido. Não tem trabalho decente no campo, é muito precarizado, enfim. Então, por isso que foi a pergunta que eu te fiz e você trouxe um contexto mais amplo que eu acho muito importante. Não, sem dúvida nenhuma. Obviamente que os setores populares vão tentar puxar mais à esquerda a reforma. Obviamente que muitos setores vão dizer, como tem dito, que a reforma é insuficiente para trazer essa condição de relações de trabalho mais decentes, mais dignas, né? Então houve, de fato, críticas, mas também houve muita mobilização nas principais cidades da Colômbia favoráveis à aprovação dessa reforma. E aí o sistema político, as instituições, percebendo o ânimo das ruas, acabaram por aprovar. Agora, por outro lado, eu estava em Bogotá agora recentemente, há, 3 domingos atrás, a Praça Bolívar, no centro de Bogotá, que é o coração político do país, pertinho da Casa de Nariño, que é o Palácio Presidencial, onde está a Suprema Corte, onde está a Catedral de Bogotá, tomadíssima, cheíssima de gente, milhares e milhares de pessoas da extrema-direita, né, protestando contra o atentado a um dos pré-candidatos de direita, que aconteceu agora há pouco. Vamos entrar nessa? Miguel Uribe, vamos lá. E assim, muitíssima gente, e gente do povo também. Né? Não era só uma elite branca, classe média alta, não. Gente do povo também estava lá. Nossa, esse caso é muito importante. Eu acho que vale a pena a gente
se demorar um pouco mais para falar dele, é um atentado bastante recente que aconteceu na Colômbia, né? Eu queria que você contasse um pouco, professor, as particularidades desse caso, porque quem cometeu esse atentado, né, que deu um tiro contra esse pré-candidato, foi um menor de idade, tinha menos de 15 anos. Eu achei isso muito impressionante também pelo nível de violência em que isso aconteceu. E quem é também o Miguel Uribe, que sofreu o atentado, né? Porque ele vem de uma família muito importante politicamente no país, filho de uma jornalista que também morreu num contexto político de sequestro, né? No contexto do Pablo Escobar, e quando ia ser resgatada, ela acabou morrendo, enfim. Então, o histórico dele também é bastante simbólico. O histórico familiar dele é muito triste, né? Por conta disso, perdeu a mãe sequestrada e assassinada, né? Numa circunstância até hoje meio mal explicada, muito ruim, né? Muito lamentável. E ela era uma liderança política em ascensão naquele momento, né? A mãe de Miguel Uribe. O avô dele, eu acredito que é o avô materno, foi presidente da Colômbia entre os anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, um presidente de centro-direita. Miguel Uribe é um homem de meia idade ou relativamente jovem, do mesmo partido do ex-presidente Álvaro Uribe, ou seja, ele está situado na direita ou quase na extrema-direita do espectro político. Ele foi candidato a prefeito de Bogotá, se eu não estou enganado, na última eleição, perdeu. Aliás, né? ele não é parente do Álvaro Uribe. Não é parente. Do mesmo sobrenome, mas o tem mesmo partido, mas assim, Uribe, Caicedo, Restrepo, esses nomes são super comuns na Colômbia, né? E ele não foi eleito prefeito de Bogotá na última eleição. E estava fazendo um comício numa região próxima ao aeroporto internacional de Eldorado e foi atingido pelos balaços, né? Acho que foram 6 tiros, 3 pegaram nele, 2 no cérebro, né? E 1 no joelho, quer dizer, um negócio assim terrível. Foi socorrido imediatamente e aparentemente o autor é um menor de idade, né? Quase uma criança. E a pergunta é, como é que uma criança consegue dar tiros e acertar a cabeça, um adolescente, né? A cabeça de alguém, quer dizer, então alguma coisa muito séria está envolvida por trás de um atentado como esse, né? E o que é muito ruim porque a América Latina tem vivido atentados, né? Diversos atentados. Nós tivemos lá em 2018, em Juiz de Fora, Bolsonaro e a facada. A gente teve um assassinato de um candidato também no Equador recentemente. Assassinato de candidato no Equador. Vários candidatos na eleição do México, candidatos locais, sofreram atentados, alguns foram assassinados. Né? O atentado contra Donald Trump na eleição presidencial, agora nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente está vivendo uma escalada desse tipo de fato, de fenômeno, que é algo bastante preocupante, né? Muito estranho tudo isso está acontecendo. E é muito ruim para a democracia, né? Qualquer que seja a democracia. Uma democracia mais popular, ou mesmo uma democracia liberal, representativa, mais, digamos assim, né? Mais institucional, mas assim, esse tipo de episódio é sempre muito ruim. E isso fez com que a Colômbia se congelasse politicamente durante alguns dias, né? Ficou todo mundo muito estupefato com aquilo. Eu estava lá em Bogotá e estava acompanhando as notícias na televisão, enfim, e rapidamente várias lideranças da direita e da extrema-direita foram ao X, a rede do Elon Musk, e já apontaram o dedo para o Gustavo Petro. Porque ele é um senador da oposição. Ele é um senador da oposição, isso. Não no sentido de que o Petro tenha algo a ver, mas no sentido da sua inépcia, da sua inoperância, da sua fragilidade em conseguir garantir um mínimo de estabilidade, de segurança para uma eleição transcorrer. Né? Então vários foram às redes sociais e isso deu uma repercussão enorme. Isso foi no sábado, à tardezinha, à noite. No domingo de manhã, o temblor, né, o sismo, o terremoto em Bogotá. Experiência, eu passei por isso, uma experiência realmente muito desagradável, né? Muito, muito assustadora. E depois, na terça-feira, os atentados vários, né? Eu acho que foi a partir da terça, em Cali, atentados com carro-bomba, enfim, em delegacias, em cidades próximas a Cali, próximos a prefeituras locais. Se eu não estou enganado, foram 7 vítimas fatais e muitos feridos. Então, assim, o contexto político colombiano é efervescente no mau sentido da palavra, né? Ele é muito perturbador, né? Ele é muito complexo e muito difícil. E é nesse sentido que a Colômbia vai se encaminhando para as eleições. E o Uribe tem um contexto ali também de ele ser muito crítico ao Petro também, né? É um senador de oposição, bastante crítico ao governo, bastante crítico É uma outra crítica que não é a da Francia Marques, é uma crítica pela direita, né? Mas é bastante crítico, sempre se colocou muito, tanto no parlamento quanto na imprensa,
apontando questões que ele julga como equivocadas ou erradas da gestão Petro. Isso, e a gente tem, em 2026 a gente vai ter eleição, ele é um candidato que tem uma relevância política, né, desse outro espectro. Então a gente tem esse atentado acontecendo contra ele, chama atenção pelo nível de violência, como a gente está falando, e também tem o contexto histórico colombiano, que é uma continuidade, dá para dizer assim, dessa tensão política. Na verdade, existe há muitos anos. A Colômbia enfrentou, se eu não estou enganado, uns 60 anos de guerra civil entre o Estado colombiano, sempre muito à direita, né, comandado pelas oligarquias. A Colômbia é um dos países na América Latina onde os setores populares, os trabalhadores, os sindicatos, enfim, menos conseguiram avançar no sentido de distribuição de renda, no sentido de construção de um estado de bem-estar, de políticas públicas, né, para as maiorias. A Colômbia tanto é que ela figura junto com o Brasil como dos países campeões mundiais de má distribuição de renda, de desigualdade social. Mas bem ou mal aqui, com a Constituição de 88, a gente conseguiu desenhar algum tipo de, né, um arcabouço de políticas públicas. A Colômbia não fez isso, o Petro está tentando fazer agora. Talvez ele conseguisse fazer de uma maneira menos traumática, talvez, mas aqui é pura especulação, estou pensando nisso agora. Através de um processo constituinte, talvez, não sei, né, teria mais legitimidade se ele conseguisse uma bancada grande numa Assembleia Constituinte para redesenhar o Estado colombiano. Mas a Colômbia vem aí de 60 anos de guerra civil e não terminou porque, embora o acordo de paz tenha feito com que alguns setores da guerrilha de esquerda e alguns setores paramilitares, etc., depusessem as armas, ainda continuam os conflitos. A Colômbia é um país onde se mata muitíssimas lideranças sociais. Um pouquinho antes de vir para cá, eu vi uma notícia que eu não tinha visto ainda. Gustavo Petro fez um pronunciamento, acho que ontem ou antes de ontem, acharam uma vala comum em alguma região remota do país, com 8 pessoas que foram assassinadas, são lideranças sociais locais, estão lutando por terra, enfim, né, por políticas sociais locais, e dessas 8 lideranças, acho que 2 ou 3 são lideranças religiosas, são cristãos que foram assassinados, não se sabe exatamente por quem, não é? Mas há uma série de especulações que seria um núcleo para formar um novo grupo guerrilheiro que não sei o que e tal. Enfim, a Colômbia é esse mosaico triste, né? E por outro lado é um país incrível, né? Um país coloridíssimo e musical e muito feliz, né? E muito saboroso, para usar o slogan que a Francia Marques usou na campanha dela, né? Vivir sabroso, né? Viver de uma maneira saborosa a vida, né? A vida. E professor, levando em conta essas décadas, né, de violência, enfim, e o histórico da Colômbia, dá para dizer que o contexto atual, que a Colômbia está menos violenta hoje do que ela já foi, e o que está alimentando politicamente essa violência hoje? Bom, eu não sei te dizer se está menos violenta. Eu acho que ela teve momentos de pico, por exemplo, a cidade de Medellín foi a cidade mais violenta do mundo, ou seja, pelos índices que medem mortes, né, criminalidade violenta, mortes matadas, né? Medellín foi a cidade mais violenta do mundo nos anos 80 e 90, né? Hoje não é. Hoje Medellín, por exemplo, estou falando de Medellín, que é uma das principais cidades do país, né? E era o epicentro dessa violência, um dos epicentros. A Medellín hoje é uma cidade que recebe congressos internacionais, feiras internacionais, congressos acadêmicos, é um laboratório de políticas públicas a céu aberto, tem inúmeras intervenções no espaço público muito interessantes. Então tem isso. Mas eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que existe uma violência silenciosa no varejo, em pequenos pueblos, né, em pequenas cidades, nos rincones, né, nos interiores do país, que permanece. Essa continua, e essa tem aí o crime organizado, tem paramilitares, tem setores remanescentes da guerrilha de esquerda, enfim, né, são muitos atores envolvidos nessa violência. E também o Estado, né, o Estado também na Colômbia sempre foi muito repressor e muito violento, né? O que a direita hoje diz, depois, por exemplo, desse atentado ao Miguel Uribe, a direita diz o seguinte: Petro, você não tem condição de levar um processo eleitoral com segurança, né? Você não garante a paz, não garante a segurança. A gente precisa de pegar pesado, né? Precisamos, a direita está dizendo, a extrema-direita está dizendo isso. O Estado precisa reprimir esses criminosos, enfim, né? Então tem uma cultura política também que eu diria que leva mais ou menos metade da Colômbia, metade da população vai por aí, que é uma cultura política de um estado de mano duro, de repressão, etc. Agora, curiosamente, aí aquelas coisas que a gente pensa e não consegue explicar, a Colômbia
a diferença de vários outros países, a Colômbia tem um centro político, né? Ela não tem uma polarização entre extrema-direita e centro-esquerda, como ocorre em vários outros países nas Américas. Tem uma extrema-direita, tem uma centro-esquerda, tem até uma pequena extrema-esquerda, mas tem um centro político, ou seja, existem políticos, lideranças políticas que se colocam no debate público tentando atender demandas de um lado e de outro. Em geral, tendendo, obviamente, mais para a direita, mas que contemplam algum tipo de demanda de setores progressistas. As pesquisas nesse momento mostram, né, aí sim a Colômbia se parece com vários outros países, Vicky Dávila, que é uma jornalista, né, uma pessoa que a carreira toda ela fez no rádio, na televisão, e recentemente ela era diretora-geral de uma revista semanal, tipo, mal comparando, tipo uma Veja, mal comparando. E ela se lançou, ela é uma candidata de direita, quase extrema-direita, né? Não se lançou, mas é uma pré-candidata e está liderando as pesquisas. Eu peguei aqui, Gabi, uma pesquisa, também é mais uma colinha que eu fiz aqui, a minha lição de casa, do Instituto Guarumo, que eu imagino que é um Instituto Nacional colombiano, né? É um dos institutos nacionais de pesquisa. Ele realizou uma pesquisa semana passada, entre 23 e 26 de junho, né? Nós estamos hoje é 3 de julho, né? Semana passada. E ele apresentou uma coisa que é bizarra, né? Impensável para nós, 45 nomes de pré-candidatas e pré-candidatos de direita, de extrema-direita, direita, centro, esquerda, extrema-esquerda, né? Então, assim, isso mostra que tem muita indefinição ainda no quadro eleitoral para 2026. 45 pré-candidatas e pré-candidatos foram apresentados aos eleitores, né? Para mais de 2.000 pessoas optarem, né? Então, você vê o grau de pulverização eleitoral, né? E de indefinição política da Colômbia nos próximos meses. E despontaram 3 candidatos. A Vicky Dávila, que é uma jornalista, fez toda a carreira no jornalismo, não é uma pessoa da política, portanto ela tem essa coisa meio do outsider, que também está na moda, né? Em várias democracias mundo afora. Ela é uma candidata de direita e, por enquanto, independente. Por enquanto, aparentemente, não está afiliada a nenhum partido, mas vai ter que se filiar. Depois é o Sérgio Fajardo, que é de centro, que foi candidato já foi governador de Antioquia, que é o estado ou departamento, melhor dizendo, onde está Medellín, que é uma cidade importantíssima. E, por fim, aparece a Cláudia López, que é uma ex-prefeita de Bogotá, que foi uma grande esperança, que depois acabou não se confirmando tanto, que é uma candidata LGBT, que foi uma prefeita LGBT, que tinha uma pauta ambientalista, progressista e tal, que acabou, mas agora ela aparece bem nas pesquisas, mas são 45 candidaturas, então é um cenário ainda muito incerto. E né? Muito fora da nossa realidade também, né, para traçar um paralelo que a gente possa compreender, né? Aqui a gente vai ter 2 candidatos e talvez um terceiro aí que tenta se apresentar, mas não... Normalmente é o que apoia um que está ali na bipolaridade, né? Exatamente. É o fiel da balança. É isso. Professor, muito obrigada. Foi muito didático para a gente compreender esse contexto político e acho que a gente vai conversar muito em breve, né? Porque vai ter outro desdobramento aí. Eu agradeço, Gabriela, agradeço o ICL pela oportunidade. Falar de América Latina é sempre muito importante. A gente precisa falar mais de América Latina no Brasil. A gente conhece pouco ainda. Concordo em absoluto. Obrigada, é um prazer. Até uma próxima. Prazer, obrigado. Quero também te convidar para acessar a nossa lojinha do ICL, que é souicl.com.br. A gente tem camiseta, boné, caneca, enfim. Nossos produtos aqui e também de grandes autores, Chimamanda Adichie, por exemplo, é uma delas. O nosso Gessé, enfim, frases do Mujica, camisetas com frases do Mujica. Tem muita coisa bacana lá e é uma maneira de apoiar o nosso jornalismo independente. Então, quando você compra na nossa loja oficial, você também está apoiando o nosso jornalismo, deixando a gente fazer reportagens exclusivas, investigativas. Então vai lá para conferir, lembrando que se você é assinante, você tem também desconto exclusivo. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL, e você pode ouvir Em Detalhes de segunda a sexta-feira nas plataformas de áudio. Na segunda-feira a gente está de volta. Até lá. E aí, Chico, vamos microfonar, amigo? Velho, agora... Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja do ICL. pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.
ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.